Olá, meu nome é Sheila e juntamente com meus companheiros Antônia, Raquel, Marcelo e Fernando, apresentamos a vocês Prosas Caiçaras. Apoiado pelo Programa de Apoio à Formação de Educadores PAF, Instituto Jumorã e Escola Cirandas. E para que a demora não seja tanta, simbora começar com Fernando Alcântara. Olá a todos, eu me chamo Fernando Alcântara, sou um caiçara aqui de Paraty, estou cursando Artes Visuais pela EAD Unicesumar, fui contemplado pelo edital do PAF de 2000, o edital do Instituto Jumorã de Formação de Educadores aqui de Paraty. Já é o terceiro ano que eu sou contemplado neste edital e é um prazer estar realizando aqui mais uma contrapartida como minha formação aqui em Artes Visuais. Hoje eu vou bater um papo bem legal com dois amigos bem queridos aí do território caiçara, o Rogério Stevenel, que é o batubano, do Batuba, já o estado de São Paulo, e atualmente ele mora em Caraguá, onde ele é professor de Geografia da Rede Municipal de Caraguatatuba. E também faz parte do grupo de fandango caiçara de Ubatuba, é um jovem atuante da região norte do território caiçara. Tranquilo? Saudações aí, Fernando. Um prazer estar prestigiando, colaborando aí com a sua formação. Fiquei muito feliz com o convite. E também quero mandar um alô, uma boa noite aí para o meu amigo Leandro Diegues, que é do município de Guaraqueçaba, no litoral do Paraná. O Leandro, ele é mestre do fandango caiçara, está atualmente como diretor de cultura lá do município de Guaraqueçaba e também é um mestre do fandango caiçara, do grupo Fandanguará. Seja bem-vindo, os dois aí. Boa noite a todos aí. Prazer fazer parte desse bate-papo aqui, dessa troca de informações com vocês aí, Fernando e Rogério. Então, para quem não conhece, o território caiçara, onde a gente está inserido, ele começa aqui na Baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis, o Paraty, vai até a Baía da Babitonga e Santa Catarina, passando pelos estados de São Paulo, estado do Paraná, Rio de Janeiro. Dentro dessas cidades, você vai encontrar um modo de vida parecido, né? O mesmo formato de canoa, algumas manifestações religiosas bem parecidas, além da manifestação também cultural, nossa cultura popular. Os dois amigos que eu estou conversando hoje, eles fazem parte do contexto do fandango caiçara, são mestres aí dessa manifestação, tem um trabalho bem bacana de salvaguarda dessa nossa cultura caiçara, em especial a nossa música, as nossas danças. Então eu queria começar aí pelo Rogério, né? Vamos começar descendo, né? Descendo lá pro sul. Então gostaria de perguntar aí pro meu amigo Rogério, como ele vê a inserção da cultura caiçara dentro das escolas de Ubatuba, das escolas de Caraguatatuba, dos projetos que ele tem visto aí no território caiçara. Legal, Fernando, essa pergunta é bem interessante, haja vista que a cultura caiçara é uma cultura muito frágil, como você bem falou, desde aí do sul de Angra dos Reis até a Baía de Babitonga, lá em Santa Catarina, são comunidades tradicionais, comunidades pesqueiras, e principalmente nós aqui da região norte do estado de São Paulo, do litoral, e vocês aí do sul fluminense, sofreram com a especulação, o boom imobiliário, né? E tudo isso ocasionou mudanças no nosso comportamento, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O que era tranquilo e em contato direto com a natureza, a rodovia Rio Santos, que foi construída, houve uma mudança drástica no nosso modo de vida. E, consequentemente, né, as informações que eram passadas de pai para filho, muitas vezes um rompimento. Hoje, né, com essa juventude participando dessas manifestações tradicionais, principalmente envolvendo aí o fandango, parece que reacendeu uma chama. Então é muito importante a inserção dos valores culturais, principalmente Ubatuba, Paraty e Guaraqueçaba, que eu ainda vou conhecer logo em breve, tomara Deus. É muito importante a gente tomar essa iniciativa partindo, é claro, da própria comunidade em querer levar isso para dentro das escolas e também do poder público em estar assumindo, né, assimilando toda a cultura, toda a dinâmica que é tão bonita, né, nosso litoral caiçara, como você bem falou, Ubatuba, Paraty, estendido a Caraguá, São Sebastião, Ilhabela e vai até o sul, né? Sul de São Paulo, litoral, Guaraqueçaba, Paranaguá e tantas outras cidades. Então é importantíssimo valorizar a participação da cultura tradicional dentro do ambiente escolar, até porque cria significância. Os alunos vão, a partir, por exemplo, de uma canoa, um feitio de uma canoa, né, toda a dinâmica em matemática, que é uma verdadeira engenharia, para quem
quem não conhece, vê que é um artesanato, mas quem tem um olhar mais para a matemática, enfim, para as ciências como um todo, vão ver que no feitio de uma canoa, ou mesmo numa simples dança, numa coreografia, pode ser muito bem explorada aí pelo professor de artes, com o Fernando, que futuramente será professor de educação física. As várias disciplinas escolares têm um passeio livre com essa dinâmica da cultura caiçara. Então, é imprescindível. As prefeituras, o poder público constituído, assumam essa responsabilidade e a comunidade tradicional que resistiu toda essa intervenção possa estar levando não só para os alunos, mas também informação para os professores, de forma de oficina, bate-papo, contação de causos. A nossa cultura é muito rica e ela tem que ser preservada. E eu tenho orgulho de fazer parte desse universo, né? Então eu sou um defensor ferrenho aí da cultura caiçara dentro da sala de aula, dentro das aulas de geografia, dentro das aulas de história, também sou formado em história, então eu sempre aproximo a realidade local para essa dinâmica. E muitos acabam vindo para a nossa região e desconhecem das nossas manifestações, da nossa culinária, do nosso jeito de falar, tudo isso que a gente vai tentar ao longo do podcast aí, tentar desenvolver uma linha legal e bacana. E você, meu amigo Leandro, como que você vê a inserção dessa cultura caiçara dentro das escolas aí de Guaraqueçaba? Quais são as oficinas que você acha legal acontecer, né? Também acha legal que aconteça em outros lugares e outros municípios. Pensando nesse território caiçara também, para além desses limites geográficos, né? Porque a gente vê aí que ele passa por vários estados brasileiros, o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina. Então, além desses limites geográficos, essa cultura, ela não respeita muito essas barreiras, né? A gente bem sabe, né, que ela não respeita esses limites geográficos, né? Nós mesmos, talvez se não fosse a cultura caiçara, a gente não se conhecesse, né? A gente participa desse território aí, desse circuito que acontece aí no território caiçara, e a gente acaba trocando informação porque faz parte de uma mesma cultura, de uma mesma manifestação. A pergunta referente à escola, ao ensino da cultura caiçara nas escolas, do fandango, né? Posso dizer aqui na região, aqui em Guaraqueçaba, é um grande desafio. Acho que não só para nós aqui, mas para vocês também deve ser assim. A gente ainda carece muito, cara, de políticas públicas para pensar e estruturar formação, professores, de educadores que tenham interesse de pensar a cultura caiçara dentro da escola. Eu fui educador no Grupo Marista, né, recentemente, então eu sei dos desafios que é estar em uma instituição privada e trabalhando a cultura caiçara, né? A gente segue também, como o Rogério falou, a gente segue uma demanda, né, que nos é imposta, e a gente tem que ver meios e mecanismos de trabalhar a cultura caiçara. Aqui em Guaraqueçaba, particularmente, a gente tem um trabalho já de longa data, né, com o Grupo Fandanguará, que vocês conhecem. Paralelamente ao trabalho que a gente desenvolve na escola, o Fandanguará, ele atua sempre em parceria, né, com as instituições de ensino. Então, para a gente facilita um pouco esse acesso à escola, tá promovendo, tá fomentando o fandango dentro da escola. Porém, ainda eu acho muito pouco. É um desafio, inclusive, cara, pro nosso comprometimento e plano de salvaguarda do fandango caiçara, porque a gente sabe o que a gente quer, né? Mas a gente ainda não tem as ferramentas necessárias para desenvolver esse trabalho, né? O mecanismo que favoreça esse trabalho de ensino do fandango nas escolas. Como eu estava falando, tem um trabalho que aconteceu, um projeto do governo do estado, se chamava Fandango na Escola. Na minha adolescência, eu pude participar desse projeto e trabalhar aqui como monitor do Fandango na Escola, né, aqui em Guaraqueçaba, repassando os conhecimentos do fandango através de cartilha, de CD, que a Mandiquera produziu aqui nas escolas da região, né? Superagui, Itagaçaba, Serra Negra. Foi um projeto muito bacana, muito interessante, promovido pelo governo do estado, porém ele durou acho que menos de um ano até, assim, um projeto que fortalecia as comunidades, enviava material gráfico, CD e tamancos e tablados para as oficinas. Cada escola tinha um kit desse, né, para trabalhar o fandango na escola. Foi um pontapé bem legal, assim, pena que não teve continuidade. Então, assim, é isso que a gente, acho que os desafios nossos mesmo é esse aí. De a gente estar promovendo, de a gente estar trabalhando o fandango na escola, de a gente estar, da maneira mais simples até, posso dizer assim, estar fomentando o fandango na escola. Eu tinha falado ali no início, quando eu trabalhei no Grupo Marista, a gente tinha uma dificuldade de trabalhar a cultura caiçara
porque a gente atende uma demanda de projetos, né? Uma demanda que vinha do grupo, então a gente tinha que ver os jeitos de inserir a cultura caiçara dentro dos projetos pedagógicos, né? Como que eu ia falar de português inserindo a cultura caiçara, daí usava os versos, as rimas, né? Então, essas coisinhas assim que eram os nossos desafios, né? E eu creio assim que na atualidade, para trabalhar na rede pública de ensino, a falta mesmo de políticas públicas mesmo para trabalhar com cultura. Porque a gente está falando, né, Leandro? Esses alunos do território caiçara, que são nascidos aqui nessa cidade que nós estamos falando, eles já vêm com uma bagagem cultural muito grande. Dentro da casa deles ali tem um pescador, tem um mestre cirandeiro, um mestre fandangueiro, tem uma avó ali que sabe fazer uma reza, foi parteira, a bisavó, então já vem com uma bagagem cultural muito grande esses alunos. Vejo assim que só falta, na verdade, esse estímulo, né? Porque essas novas gerações elas acabam se perdendo nesse repasse, né? Nessa transmissão de conhecimento e de saberes. Então as novas gerações aqui, pelo que eu vejo aqui, né, em Paranaguá e aqui em Guaraqueçaba, o interesse deles na cultura, na manifestação, né, no fandango mesmo, é bem pouco. Se a gente não tiver estímulo, não tiver ferramentas que favoreçam a busca desse conhecimento, eu acho que aqui fica bem difícil de trabalhar. Como eu falei, o Fandanguará é um grupo que trabalha paralelamente com a escola, né? Mas ainda é algo assim que é meio, posso te dizer, é meio privado ainda, né? Desenvolver um trabalho mais abrangente. Aproveitando aí a fala de vocês, um exemplo. Frente a todo esse conhecimento adquirido dentro de casa, de um avô, de um pai que é pescador, de uma avó que fazia um benzimento, nós temos aí uma cultura ou um boom turístico que muitas vezes achata toda essa realidade. E muitas vezes a criança que está querendo, talvez, aprender os primeiros passos ali dentro de um fandango, ele acaba vendo lá o turistinha com um bonezinho novo na praia, com uma camisa nova, uma corrente no pescoço. Então, andando de nós jet temos ski dentro da água, né? Fazendo aquela algazarra toda, né? Então, tem todo um jet ski, todo passeando, todo bombadinho na academia e tudo mais. Isso encanta, de certa forma. Mas o que nós, enquanto professores ou mesmo responsáveis por essas crianças, devemos fazer é inserir o gosto, principalmente com a dança, com a música, com os instrumentos, né? Eu acho que as escolas, desde o ensino infantil, têm que ter com as crianças um contato instrumental, seja um pandeiro, seja uma caixa de folia ou um simples tambor, né? Um machete ou uma viola. Por quê? No projeto que também teve em Ubatuba, em que o grupo Fandango Caiçara de Ubatuba participou, as crianças aí de primeiro ao quinto ano já estavam ali fazendo versos, né, interessantes para o fandango aqui em Ubatuba, né? Alguns estavam arriscando a fazer alguns ponteados na viola, no machete, né? Isso em pouco tempo que eles realizaram o projeto. Se desse prosseguimento, certamente nós teríamos aí uma nova geração de pequenos que futuramente se tornariam fandangueiros ou representantes aí da cultura tradicional. Acho que a cultura em massa ela é bem avassaladora, né? Então a gente acaba se perdendo nesse caminho aí. Na verdade, por aqui, às vezes é mais atraente para a piazada. Eu falo assim, né? Eu trabalhei na escola, tal, mas é mais atraente para a piazada valorizar um artista que canta um sertanejo do que alguém que faz cultura aqui, de alguém que é da cidade, que toca fandango e coisa e tal. A gente bateu muito assim contra esse até certo preconceito assim no começo do grupo, porque não era valorizado, né? Eles viam na gente essas pessoas que fazem fandango, meu Deus, fandango é coisa de velho, o que esses guris estão fazendo fandango, né? Estão perdendo tempo aí, por que não vão tocar sertanejo, não vão fazer outros estilos musicais, né? Então eu acho que essa cultura em massa ela colabora muito para afastar os próprios caiçaras da sua cultura. Por isso que nós precisamos de educadores engajados, né? Uma formação diferenciada. Por isso que eu chamei vocês dois aqui hoje, porque vocês dois já são dois educadores que já trabalham isso dentro das escolas, né? Vocês servem de espelho para outras comunidades.
com o trabalho que vocês já vêm realizando dentro do território de vocês. Eu me lembro, vocês também devem se lembrar, né? Quando criança na escola, tinha aquele professor lá que de certa forma influenciou a gente, né? Aqui em Paraty eu tive, por exemplo, teve o Tenilton Tavares, que foi um professor de arte que teve aqui em Paraty, e também um animador cultural. Ele era um artista que trazia o jovem a olhar ali para essa cultura. Ele fazia teatro dentro das escolas, inserindo personagens da cultura local, como a miota, o boi de pano, o cavalinho, o imperador da festa do divino. Então ele fazia um espetáculo dentro de uma escola pública, onde ele colocava todos esses personagens do folclore, da cultura popular, conversando, e nisso o aluno já ia se interessando automaticamente por essa cultura. É bem assim. É interessante falar, a criança, o adolescente, ele precisa ter contato. Se ninguém fala sobre fandango dentro das escolas, vai passar como algo que só existe no Rio Grande do Sul, né? Porque que está na cabeça de fandango é salgadinho ou é lá do Rio Grande do Sul. Mal sabem eles que perto da casa, ali numa praia, tem um mestre, né? Tem alguém que é pescador, que sabe verso, canta. Às vezes até na família, né? Até na própria família. No ano de 2012, eu participei de um projeto aqui em Caraguá, onde eu sou professor, e eu fui contemplado como um prêmio educador 2012. E eu aqui, na garimpagem do fandango em Caraguatatuba, que é uma das cidades do litoral norte, que o fandango desapareceu, né? No bairro onde eu resido atualmente, no Massaguaçu, eu consegui achar várias pessoas, vários idosos, né, que participavam dos fandangos na região sul de Ubatuba. E muitas vezes o pessoal de Ubatuba vinha para a região do Massaguaçu realizar ali bailes ou até mesmo corridas da bandeira do Divino. E eu fiz esse projeto, levei a escola, fiz todo o caminho mostrando a questão da canoa, a questão das danças, a questão dos versos, relacionei com o desenho, com o meio ambiente. E pensa, até hoje, os adolescentes que já estão na faculdade, já terminaram, né? Eles vêm agradecer e falar das lembranças que eles tiveram nesse projeto. Então, se comigo foi algo que deu certo, né? Eu imagino que com uma criança lá do ensino infantil, do 1º ao 5º ano, ou mesmo depois do 6º ao 9º, no ensino médio, né? São momentos que marcam a criança dentro da escola, né? E isso é muito gratificante para o professor. Então, os projetos, eles têm que ser levados a sério dentro das escolas, mas também os professores precisam ter esse conhecimento, né? A nossa região, Caraguá, Ubatuba, Paraty, nós estamos praticamente sem faculdades, né? Nós temos aqui em Caraguá uma instituição, mas que não tem, por exemplo, agora não tem mais o curso de História, né? O curso de Letras passou a ser à distância. Então, toda essa dinâmica, por exemplo, Sociologia nós não temos, Geografia nós não temos, né? São professores que muitas vezes vêm de outros estados, vêm do interior do estado e trazem consigo a sua bagagem cultural, né? Por exemplo, teve uma situação em que uma professora, né, nós falamos que deveria trabalhar com o que nós temos no nosso local, né, em relação à arte, à literatura, e ela falou que não conhecia, que ela iria trabalhar com Monteiro Lobato. Tudo bem, é ótimo, é legal, bacana, né? Mas nós temos aqui em Ubatuba, em Caraguá, questão de lendas, de histórias tão fantástica quanto as do Monteiro Lobato, né? E que essa professora, por não conhecer contexto cultural, preferiu aproximar com o cordel lá do Nordeste, com o Monteiro Lobato ou com outras situações que ela poderia muito bem trabalhar Monteiro Lobato, mas se aproximar da nossa realidade. Olha, tá vendo a Dona Benta? Olha, ela deve ser parecida com a sua avó, o que ela fazia? Então, aproximar a criança da realidade mediante as atividades, aos conteúdos, as habilidades que hoje são trabalhadas é importante. É muito legal essa valorização que os alunos têm a partir do momento que eles conhecem
porque eles não valorizam aquilo que eles não conhecem. Então é importante para a cultura caiçara, principalmente nós, relacionando ao fandango, levar esse conhecimento para dentro das escolas. E só assim a gente vai conseguir preencher esse vácuo, né? Que nós somos aí da geração que está na casa dos 30, talvez, um pouquinho, né? Será que vamos deixar um outro vácuo futuro? Acredito que não, né? Porque não podemos, fortalecemos bastante aí a realidade do fandango, das tradições. Eu acho que a gente tem tudo agora para crescer, mas a gente precisa arrebanhar, convencer e levar para dentro das escolas esse conhecimento, e levando principalmente para os professores. É claro que a gente tem que trabalhar a diversidade cultural brasileira, né? O Brasil é um país rico em manifestações culturais, de norte a sul, de leste a oeste. É um país riquíssimo em diversidade cultural. Mas aqui no nosso território, esses versos da nossa ciranda, do nosso fandango, caiçara, tem a mesma métrica que uma literatura de cordel. E ali são poesias riquíssimas, né? Falando sobre esse território, falando sobre o nosso manguezal, falando sobre a geografia desse lugar, trazendo também toda a poética da natureza, do luar, da morena, do namoro. Do vocabulário e até vocabulário de Portugal, da região lá dos Açores, da Ilha de Madeira, em que supostamente teria ali originado os grupos de fandango, né? Tudo bem que lá é uma outra característica, mas quando chegou aqui na nossa região, né, os instrumentos praticamente eles se somaram. A viola, que era de uma determinada área, né, se juntou com o pandeiro, que era de uma outra, que é o atufo, né, a rabeca, né, e assim a característica do fandango foi se moldando no nosso território, né, diferente, por exemplo, lá do fandango do Rio Grande do Sul. Me faz pensar duas coisas, assim. Eu, na verdade, fui parte desse processo, né? Você falou aí que a gente tá na casa a nossa geração dos 30 aí. Eu fui parte desse processo, assim. Eu, quando vim morar em Guaraqueçaba, lá pelos meus 10 anos de idade, não conhecia o fandango, né? Então, entrei no grupo de teatro de boneco, acompanhava os meninos do teatro de boneco, que era o nosso amigo lá, Zé Muniz, o Marcelinho. Eu acompanhava eles com o teatro de boneco, porque no teatro de boneco deles, eles brincavam, falavam de coisa séria brincando, né? E aí começaram a inserir o fandango. E aí, então, que eu fui conhecer o fandango, tipo, lá pelos meus 10, 11 anos de idade, quando eu comecei a participar do teatro com eles, eu fui conhecer o fandango. E é bem interessante essa fala do Rogério aí, falando dos jovens que já estão chegando na faculdade, que tiveram uma vivência aí em determinado momento, que hoje em dia a gente também tem aqui os recém-adultos, jovem há mais tempo, que também tiveram alguma vivência com o fandango através do teatro de boneco, né? Então a gente estimula a criança, né? A gente desperta aquele interesse na criança, da criança aprender, de conhecer, muitas das vezes, conhecer a sua própria cultura, né? E prestigiar. Então, eu fiz parte desse processo. Você falando aí, veio na cabeça, assim, eu fiquei pensando. Eu fiz parte desse processo de se reconhecer dentro de uma cultura, né? Porque depois que eu entrei no grupo de fandango, comecei a aprender a tocar viola, a rabeca, eu fui descobrir que tia-avó, que os meus familiares todos, os meus antepassados eram fandangueiros, né? Meu avô era mestre de roda, a minha avó era a que conduzia, né? Era a dama que conduzia as outras na roda, que é uma espécie de mestra, né? E então, assim, depois disso, que eu fui entender que eu tava, mas eu não conhecia. Então, eu acho que, assim, ó, com as crianças, como o Fernando falou ali, que é bonito de ver, em Paranaguá já tem um trabalho com as crianças, aqui em Guaraqueçaba tem, inserindo as crianças no fandango também, a gente iniciou lá no Marista também, e, enfim, né? Mas é algo ainda que a gente precisa trabalhar muito, né? A gente precisa caminhar, assim. A gente tá dando passos curtos, mas a gente precisa, né? Então, eu acho que isso faz parte de um plano de salvaguarda, de um processo de salvaguarda, que é o que a gente vem batendo na mesma tecla sempre, né? E cobrando cada vez mais, nós como, né, membro do Comitê de Salvaguarda do Fandango, é o que a gente vem cobrando cada vez mais das organizações, das instituições, né, que preservam esse patrimônio. A gente sabe do papel que a gente faz, que a salvaguarda que a gente faz é diária, né? O Rogerinho aí, Fernando, faz todos os dias na escola, faz na rua, faz em casa, né? A gente faz aqui. Então,
mas requer um pouco de comprometimento dos órgãos públicos com esse dever de salvaguarda também. Por isso a importância de oficinas, né? Oficinas de confecção de rabeca, confecção de machete, de viola, de adulto, para a gente poder largar na mão dessas crianças mesmo. É uma festa que todo mundo leva a sério. É responsabilidade de fazer, tocar certo, de sapatear certo, de respeitar, porque uma festa mais respeitosa do que o baile de fandango, eu acho que não tem. É uma coisa bonita. O jovem respeita o idoso de meia idade, a criança, está todo mundo ali convivendo em amizade e harmonia. E é esse sentimento que o fandango transmite, né? Que tanto era feito nos mutirões e que hoje, apesar de não ter mais os mutirões, né, por conta da roça ou mesmo de uma puxada de rede ou algo do tipo, a gente faz a festa no formato mutirão. Um ajuda com o que pode e a festa, aos poucos, ela se constrói e a gente está aqui na vontade de acabar a pandemia para poder encontrar vocês aí do sul, vocês visitando a gente aqui no norte e fazendo a maior festa, mostrando para o nosso povo quão bonito é o fandango, a ciranda, né? Essas danças, essas músicas, né? Que tem uma melodia, uma métrica, uma construção fantástica, né? Como que pode uma pessoa que não é letrada, analfabeta, conseguir montar fazer uma construção poética tão bonita quanto as letras do fandango? É impressionante. Eu dou parabéns e valorizo bastante os mestres que eu conheço aqui em Ubatuba, e eu sei que isso é recíproco em Guaraqueçaba, em Cananéia, Iguape, né, Peruíbe, Paraty. Bem legal, bacana. Então, pessoal, gostaria muito de agradecer aí vocês dois por aceitar o convite, né, de participar dessa roda de conversa. Gostaria de agradecer também ao PAF, ao Instituto Ojumorã, que proporcionou essa minha formação, também essa ação de contrapartida. Tô louco para que acabe essa pandemia logo, para a gente se reunir, poder fazer nossas festas, nossos bailes, nossos encontros. E é isso aí. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Rogério. Valeu, abraço, Fernando. para vocês. Obrigado. Valeu, obrigado pelo convite, Fernando. Abração aí, meus queridos. Agradeço. Agradecemos nossos colaboradores, nossa arte, que é um bordado feito pela Lindalva do Sono, que é o lugar que nasci. Como disse no início, me chamo Sheila e nossas prosas encerram por aqui. Mas ano que vem tem mais. Até lá. Obrigada.